Então, pessoal, retomando, né? A gente vai ter, então, aí o Jean Piaget, um teórico, assim, da educação, respeitadíssimo e que influenciou depois muitos outros educadores, né? Tem até um autor que fala muito sobre o Piaget, que é um estudioso de Piaget, que ele diz o seguinte, que Piaget é o Einstein da educação. Ou seja, ele trouxe uma teoria que era pensando justamente em como a criança aprende, em como a gente constrói o nosso conhecimento, aqui ele chamou de epistemologia genética. Então, epistemologia, que seria a origem toda do conhecimento, né? E genética não no sentido de genes, cromossomos, mas no sentido da gênese, né? De como essa espécie humana constrói o seu conhecimento. Então, ele foi investigando a construção do conhecimento e como se daria a evolução do pensamento, né? Desde a infância até a adolescência. Então, foi uma pessoa que, além de ter vivido bastante, ele morreu com quase 84 anos, né? Ele teve uma influência muito grande, porque trabalhou com várias crianças em instituições diversas, diferentes, deu aula em diversas universidades e, na verdade, ele acabou construindo essa teoria, que ele deu o nome de epistemologia genética, para justamente descobrir como se dá essa evolução do pensamento. Ele tinha como pressuposto básico o interacionismo e o construtivismo sequencial. O interacionismo, por quê? Na verdade, ele respeitava as fases do desenvolvimento, que as quais nós vamos falar daqui a pouco, mas ele dizia que era muito importante essa interação da criança com o meio. Então, por isso, ele ser interacionista, né? Ele trabalhava com a criança observando todas as suas fases do desenvolvimento, mas não deixava de atrelar a isso o ambiente onde ela vivia. E o construtivismo sequencial, porque justamente ele dizia isso. Apesar do termo construtivismo ainda não estar institucionalizado, mas o que ele tinha? Ele tinha ideias que ele não chama nem de construtivistas, mas ideias construtivas, ou seja, a criança é capaz de ir elaborando os seus próprios argumentos a partir de cada faixa etária, né? E para isso ele diz só que a gente tem que respeitar essas fases. E aí ele vai dizer que fases são essas. Ele vai dizer tudo interfere no desenvolvimento. Então ele faz perguntas para as próprias crianças, né, de várias instituições. Inclusive ele inicia o trabalho dele com os próprios filhos e que na verdade acaba tendo um pouco de crítica por conta disso. Mas o trabalho dele ganha força e reconhecimento em todo o mundo, porque a sua pesquisa vai tendo uma amplitude muito maior. Então, ele elabora a teoria do desenvolvimento humano. É isso que nós vamos discutir um pouquinho hoje, que são as fases do desenvolvimento. Ele fala como essa criança se desenvolve. Então, ele vai dizer que existem 4 fases, 4 períodos. O primeiro é o sensório-motor, o segundo é o pré-operatório, o terceiro é o operatório concreto e o quarto período é o operatório formal. Então, vejam bem, ele coloca a importância da gente estar vendo essa criança quanto ao aspecto cognitivo, emocional, motor, né? Desde o momento em que ela é um bebê. Então, o período sensório-motor, ele fala, vai do 0 aos 2 anos. É importante a gente considerar, gente, nessas teorias, nessa teoria do Piaget, nesses períodos todos, nessas fases do desenvolvimento, que a gente tem, é claro que uma demanda hoje, né, diferente do que era na época em que o Piaget construiu essas teorias, essa demanda que eu digo
em relação à tecnologia. Então, essas crianças hoje em dia têm instrumentos, né? Como ele era interacionista, ele diz que a interação com o meio é super importante. Então, a gente tem hoje mecanismos e meios aos quais essa criança interage que ela não tinha antes. De qualquer maneira, a proposta dele de dividir por faixas etárias auxilia muito o educador, porque ele vai poder trabalhar com essa criança não com questões muito além daquilo que ela é capaz e nem aquém, né? Então, é claro que hoje a gente tem talvez um pouco nessa questão da idade, uma mudança um pouco nessa questão do que a criança é capaz e tal. Porém, geneticamente falando, e como ele era biologista também, ele era biólogo, ele trabalha com as questões do desenvolvimento. Até que ponto a criança é capaz de compreender tal coisa, de realizar tal coisa, né? E, então, o que ele coloca como faixa etária, a gente deve considerar, mesmo que a demanda hoje seja diferente do que era na época, né? Que não tinha computador, nada. Então, o primeiro período, gente, que eu quero salientar com vocês, é justamente o período onde o bebê está no berço, não sabe praticamente ainda dessa interação, né? Mas ele tem algo que ele consegue fazer, ou seja, ele sabe sugar o leite do peito da mãe, ele tem movimentos ainda disparatados. E por que ele chama de sensório motor? Porque justamente ele é todo sensorial e todo motor. Ele precisa sugar o leite, ele precisa levar as coisas à boca, porque é a região pela qual ele está se conectando com o mundo. É o sensorial, ele sente através da boca. E os movimentos, ou seja, já viram que o bebê no berço chupa o dedão do pé, mexe nos móveis que estão, né, no brinquedinho que está sobre o berço. Enfim, ele está conhecendo o seu próprio corpo, então ele está se movimentando, vendo do que ele é capaz, e ao mesmo tempo esse lado sensorial que ele está levando tudo à boca, né, para ele descobrir. Nessa fase, ele, se ele fala do 0 aos 2 anos, ele vai ter a fase onde ele começa a sentar, né, depois com seus 7 meses, aí ele começa a perceber o mundo à sua volta, diferente de quando ele estava deitadinho no berço. Então ele vai dizendo, passo a passo, o que isso vai representando para essa criança. Então ele diz o seguinte, que essa criança, uma criança que, por exemplo, vive num determinado ambiente, num bercinho, que é aconchegante, que tem os brinquedinhos, e que ela tem o quartinho dela, enfim, e aquele quarto, ele tá de um jeito que ela vá conhecendo. Essa criança vai tendo um desenvolvimento inicial mais tranquilo do que aquela criança que está ora num quarto, ora no outro, o ambiente mudando muito constantemente. Então, vejam bem, ele não coloca como pior ou melhor, mas ele diz que isso interfere no conhecimento e na forma como essa criança vai ter esse seu desenvolvimento. Mesma coisa a gente diz, por exemplo, uma criança, sei lá, de outra etnia, um índio, por exemplo, né, que não dorme em berço, dorme num tatame, que tem uma outra cultura, ele vai também ter esse tipo de aprendizagem dos 0 aos 2 anos, né? Que ele ainda é um bebê, então não adianta você querer que uma criança com 2 meses ande. Ela só vai andar quando ela tiver o seu 1 ano, enfim, às vezes até 1 ano e meio. Então, o índiozinho vai ser assim, o homem branco vai ser assim, porém, o que ele diz? O entorno modifica a sua maneira já